Olá, queridos irmãos, graça e paz. Chegou o tempo de avançar. E para entendermos esse tempo, nada melhor do que falarmos sobre a igreja em células, uma igreja em movimento. Atos 2, 46 e 47 diz que eles todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e se reuniam juntos para tomar as suas refeições com alegria e sinceridade de coração. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja em célula é uma igreja em movimento, porque a maneira como o mundo está configurado é propício para o cumprimento da grande comissão. Ou seja, todos nós estamos conectados, o mundo moderno, todo mundo tem contato com alguém. A igreja, no tempo do Antigo Testamento, ela era conhecida como o povo de Deus, a noiva de Cristo, o edifício espiritual, o corpo do Senhor, a família, essa comunidade. Então a igreja em células, ela é uma igreja de relacionamentos. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, mas também nas casas. Para que a igreja avance, para que a igreja cresça, é necessário que ela também reúna-se nas casas, ela vá até as pessoas. Existem algumas características que o cristianismo de Atos dos Apóstolos e também nas cartas nos mostram daquilo que nós devemos viver hoje como igreja. A simplicidade, proximidade, intimidade, mutualidade e solidariedade. Essa igreja simples que se aproxima, que vai até as pessoas e que traz as pessoas para si, através da intimidade, dessa mutualidade, onde a multiforme graça ela acaba acontecendo através da prática e desenvolvimento dos dons de cada um e a solidariedade. Isso é fundamental para o crescimento. A nossa definição de célula é a seguinte: célula é um grupo com identidade, ambiente familiar, que dá cobertura espiritual para os seus membros e ganha novas pessoas para Cristo. Quando nós falamos a respeito disso, identidade familiar, nós estamos falando que nós somos uma família. Isso mesmo, é um lugar onde pessoas de diversas faixas etárias, de diversas idades se reúnem e convivem ali juntos, como uma família, cuidando uns dos outros. E quando nós falamos de cobertura espiritual, isso fala de discipulado, de acompanhamento, de cuidado. E nós geramos novas pessoas para Cristo, porque a célula ela tem a sua principal missão: levar o evangelho, anunciar as boas novas e ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Então, a igreja em células, ela mudou a forma de ser igreja, visando o aproveitamento do potencial de cada membro. Isso significa que cada membro é um ministro. Todos agora têm a possibilidade de cumprir o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Por isso que a igreja em célula, nós precisamos entender muito bem se nós somos igreja em células ou nós somos uma igreja com células. As células, elas estabelecem a nossa visão, elas definem o nosso modelo de ser igreja. Em nossa igreja, as células, elas não são mais uma dentre tantas atividades, elas são a base onde flui todas as outras atividades da igreja. Um membro que se recusa a participar de uma célula, ele está se excluindo do corpo. Então, é necessário que todos estejam inseridos na célula. Por quê? As células, elas abrem portas para o envolvimento de todos. Veja o que diz as células através da igreja no Novo Testamento. A edificação na célula ela ocorre mediante algumas observações. Primeiro, compreensão, capacitação e comissão. 3 Cs: compreensão, capacitação e comissão. Compreensão porque os irmãos compreendem o seu papel de ministro e a sua importância no crescimento e no avanço da igreja. Capacitação porque o crescimento da igreja está baseado na formação de novos líderes. E comissão é exatamente o estágio do envio, onde o líder em treinamento ele está pronto para liderar uma nova célula. A célula, ela provê estrutura e estratégia para nós penetrarmos nas cidades. Quantas outras cidades nós conseguimos chegar se nós tivermos ali a plantação dessa igreja através de um pequeno grupo? Uma igreja de programas, uma igreja precisa primeiro de toda uma estrutura, um prédio, cadeiras e até mesmo um pastor. Mas em uma igreja em células, uma igreja em célula, ela acontece no momento em que uma célula nasce naquele lugar. E a partir dali, com as multiplicações, ela vai tomando forma, chegando novas pessoas e ali já está uma igreja. Então, a célula facilita um sistema de base para o evangelismo discipulado, porque discipulado é um processo de formação de vínculos. Nós nos relacionamos, criamos pontes, aproximamos pessoas de nós e, consequentemente, é claro, de Cristo também. Porque não existe discipulado sem relacionamento.
Jesus, ele deu grande valor aos relacionamentos. Ele optou em investir muito do seu tempo fazendo o quê? Vínculos, conversando, caminhando junto. Venham comigo e eu lhes mostrarei o que é ser igreja. Então a célula ela promove a presença de Cristo de uma maneira bem particular. Isso significa que a presença de Deus, que muitas vezes nós pensamos que ela só está em um prédio, numa estrutura de um templo, ela está numa casa. O elemento mais óbvio para uma célula saudável é a presença perceptível de Deus. Ou seja, as pessoas elas veem que Deus está presente ali, numa casa também, assim como no prédio da igreja. A estrutura em célula, por fim, ela é uma estrutura global. É uma estrutura de movimento global, que acontece tanto em quanto em. Jesus disse, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Receberão poder para serem testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que ele diz, tanto em quanto em. Então, quais as vantagens da célula? A célula ela é flexível, ela é livre para se reunir em qualquer ritmo, qualquer tempo, qualquer frequência e duração das reuniões. A célula ela é móvel, ela é um grupo pequeno que pode se encontrar numa casa, num escritório, numa loja. Ela é inclusiva, é um grupo pequeno que pode mostrar uma abertura cativante, onde todos os tipos de pessoas podem participar. Ela é pessoal. A comunicação cristã, ela sofre pela impessoalidade. As pessoas elas não conseguem se relacionar quando elas estão num templo. Calma, eu não estou dizendo que reunir-se no templo não seja importante, não seja bom. A celebração é o momento onde todas as células se reúnem no prédio da igreja para celebrar aquilo que aconteceu durante a semana. Então, muitas vezes ela é tão polida, tão profissional e tão impessoal que as pessoas não conseguem se relacionar. A célula, volto a dizer, é apenas uma das asas. A outra asa é a grande celebração no culto, no domingo pela manhã ou à noite. A célula ela pode crescer. Uma célula ela só é eficiente quando ela for pequena, mas facilmente reproduzir-se para que ela possa chegar à sua multiplicação. Então, nós não edificamos membros, mas discípulos. Nós não queremos apenas ter uma multidão de convertidos, de pessoas, mas nós almejamos transformá-los em discípulos comprometidos, para que nós possamos avançar em rumo ao crescimento que Deus tem proposto para a nossa geração. Lembre-se, avançar sempre, retroceder nunca, recuar jamais, porque unidos o Senhor pelejará por nós. Deus te abençoe, fique na paz.